Eu quem elaborei esse fluxo aqui, tá? É autoria minha, é o meu irmão que é arquiteto que desenhou para mim, e ele está lá numa das aulas da formação Psicólogas Consultoras. Então, aí veja, né? Basicamente, como que a gente vai entender a psicodinâmica do trabalho, né? Onde o que você estuda são as intersubjetividades, ok? Então, você vai entender a psicodinâmica do trabalho da seguinte forma, né? Primeiro, você tem, né, o trabalho, a organização do trabalho, que é resultado do trabalho prescrito, que é planejado. Então, quando um engenheiro, um gestor, quando ele planeja algum trabalho, ele tem a expectativa que aquele trabalho seja realizado da forma que foi prescrita, que foi planejada. Então, um conceito que a gente chama de trabalho prescrito, né, de prescrição do trabalho. Quando esse trabalhador vai para o dia a dia dele, né, quando ele está ali na organização do trabalho, né, no real do trabalho, que é um outro conceito também da psicodinâmica do trabalho, ele vai se deparar com incidentes, né, com riscos, com várias situações ali, que são esses raiozinhos, né, relacionamentos positivos ou negativos, estilo de gestão, ele vai se deparar também com imprevistos, né, porque isso aqui é para efeito didático, tá, gente? Por favor, né, eu sei que eu posso contar com essa compreensão de vocês. Então, o imprevisto que o trabalhador tenha, um problema de relacionamento com o líder. Vamos pegar, por exemplo, assédio moral, que nos últimos 3 anos aumentou, assédio moral no trabalho, aumentou as reclamações trabalhistas em assédio moral e sexual no trabalho, aumentaram em mais de 600% em 3 anos. Em 3 anos. Por isso que um dos bônus que eu costumo dar quando o aluno, né, quando o psicólogo, a psicóloga se inscreve na formação, é uma palestra sobre assédios no trabalho e discriminações também, muito consistente, baseada na lei. Então, vamos lá. Então, no relacionamento que esse trabalhador estabelece com o seu líder, né, existe um assédio, ele está sendo assediado moralmente pelo líder. Quais serão as possibilidades desse trabalhador lidar com esse sofrimento? Na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, existem 2 possibilidades. Uma possibilidade é por meio das estratégias defensivas, que são inconscientes. A outra possibilidade é por meio da mobilização subjetiva. Se ele escolhe o caminho, né, da estratégia defensiva, que é inconsciente, então aí ele vai poder usar. Como que ele vai, sabe aquela coisa, como que ele vai lidar com aquela situação que está gerando sofrimento psíquico? Para ele não adoecer, ele usa de estratégias defensivas, que são inconscientes e que podem se apresentar de que forma? Na forma de uma resistência, na forma de uma introjeção, na forma de uma denegação, na forma de uma negação, ou seja, negação. Todos esses conceitos estão explicados lá nas aulas da formação. Rapidamente, eu vou dar o exemplo da negação, que é uma estratégia defensiva, que eu acredito que vai ajudar nesse exemplo do assédio moral. Então, esse trabalhador está vivenciando uma situação de assédio moral por parte do seu líder, né? Poderia ser pelos pares também, mas no caso do líder, e aí ele precisa desse emprego. Ele não pode abrir mão desse emprego. Ele já está numa idade que ele está quase se aposentando. Então, ele não pode abrir mão desse emprego, ok? O que ele faz para poder sobreviver naquele ambiente e não adoecer? Psiquicamente e fisicamente, né? Porque a gente sabe das somatizações, né? Ele usa de uma estratégia defensiva que é a negação. A negação, ele vai falar, não, mas chega alguém para ele e fala assim,
mas você não está vendo, o teu líder está te assediando. Ele vai falar, não, imagina, não está assediando, não. Isso daí é o jeito dele, ele é assim mesmo, eu conheço ele, trabalho com ele há 20 anos. Ele é brincalhão mesmo. Não, quando ele me chama de gordo, eu sei por que ele me chama de gordo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, aqui é didático. Então, ele usa da negação. Porque se ele enfrentar a realidade, se ele realmente ter consciência de que é um assédio moral, ele vai precisar se posicionar.